ter discernimento. Ela comeu do fruto e deu ao seu marido. Gênesis capítulo 3. O rei Davi foi outro que fez mau uso desse princípio espiritual. Enquanto todo o exército de Israel travava uma batalha feroz com os amonitas, Davi permanecia na cidade de Jerusalém. Numa certa tarde, ao passear pelo terraço do palácio, observou uma mulher muito bonita. Mandou-a buscar e cometeu o adultério. Como consequência, a mulher Betseba engravidou-se. Foi uma situação tão desesperadora que o rei encomendou a morte de Urias, marido da mulher, ao ordenar que ele fosse colocado na linha de frente, contra a qual o combatente era mais violento. 2 Samuel, capítulo 11. O tema da visualização é algo fundamental, meus irmãos. Nossa vida é como o deserto. Há vezes em que cometemos falhas e somos picados pela serpente, o diabo. Que atitude devemos tomar em situações tão terríveis? Devemos olhar para Jesus. O povo de Israel viveu quando olhou, em obediência e fé, para a serpente de bronze que havia sido colocado na estaca. Hoje, nós também podemos desfrutar uma vida abundante de transformação e restauração de nosso espírito, nossa alma e de nosso corpo, de nossas circunstâncias, se apenas por fé e obediência olharmos para Jesus que foi pregado na cruz do Calvário. Agora eu vou lhes mostrar os 5 princípios da visualização no reino de Deus. O primeiro princípio é: visualize o perdão. Ninguém pode escapar do perdão, pois todo ser humano é pecador. Todos, por serem descendentes de Adão, nasceram com pecado. Isso é como a cor de pele de um bebê. O tom da pele dos pais define-o completamente. À medida que vivemos neste mundo, no qual proliferam o pecado e a injustiça, o ônus do pecado apresenta-se de forma inegável. Como podemos nos livrar do peso do pecado? Por meio da religião? Não. Por meio do dinheiro? Muito menos. A única maneira de nos livrarmos do pecado é olhando para Jesus Cristo, que foi pregado na cruz do Calvário. Somente olhando para a cruz de Cristo, seu sacrifício e derramamento de sangue, é que podemos sentir alegria indescritível e convicção do perdão de nossos pecados. Em Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há perdão. O segundo princípio da visualização é: visualize a unção e a plenitude do Espírito Santo. Ao olhar para Jesus Cristo, que derramou seu sangue, experimentamos a unção do Espírito Santo. Olhe para Jesus Cristo que sofreu por você. Se fizer isso, o Espírito de Deus descerá sobre você e você começará a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito o conceder falar. Visualize a cruz e nela o Senhor. Somente a pessoa redimida pelo sangue de Jesus Cristo receberá a plenitude do Espírito Santo, que agirá e transformará o seu coração, para que ela se torne terra boa e fértil e produza bons frutos a 100, 60 e 30 por 1, conforme diz a palavra de Deus. Você deve beber da água da vida do Espírito Santo que provém de Jesus. A plenitude do Espírito Santo encherá seu espírito, sua família e tudo o que cerca sua vida até o ponto em que todo problema, toda preocupação, toda ansiedade estarão submersos no poder do Espírito Santo. O terceiro princípio da visualização do reino de Deus: visualize a saúde. Antes de ser crucificado, Jesus recebeu 39 chibatadas, de acordo com a tradição. Sua pele foi rasgada, seu corpo todo ficou manchado de sangue. Por que motivo ele teve de sofrer de maneira tão dolorosa? A Bíblia responde essa pergunta da seguinte forma, em 1 Pedro 2,24. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus sofreu tudo isso com o propósito de nos dar saúde. Portanto, qualquer tipo de enfermidade mental, física, pode ser curada se for observada com fé a obra de Jesus Cristo, que foi ferido por nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos curados, Isaías 53. O quarto ponto é: visualize a sua prosperidade. Jesus morreu na cruz para desfazer também os espíritos e as ervas daninhas de nossa vida. O Senhor viveu em meio à pobreza, começou a vida numa manjedoura.
Até o momento de sua morte não teve onde reclinar a cabeça. Qual a razão de o Filho de Deus ter vivido na pobreza? A Bíblia nos explica claramente: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8:9. Nenhum pai vai querer que seu filho viva no meio da pobreza e da miséria. Mas ainda, uma das razões por que os pais trabalham duro é o desejo de dar a seus filhos melhor qualidade de vida, como parte de sua herança. A Bíblia também afirma isso e ensina da seguinte maneira: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Gálatas 3, 13 e 14. A bênção da prosperidade do espírito, da alma e do corpo é uma graça básica e essencial que recebemos ao crermos em Jesus Cristo. O quinto e último ponto dos 5 princípios da visualização no reino de Deus é: visualize a esperança no reino dos céus. O homem é um peregrino. Nenhum ser humano pode viver nessa terra eternamente. A Bíblia declara que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4,14. Isso significa que chegará um momento em que teremos de deixar nosso corpo. Haverá quem receba a vida eterna e quem receba a condenação eterna. O que faz a diferença? A fé em Cristo Jesus. Aqueles que tiverem recebido Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal receberão a vida eterna, e aqueles que tiverem recusado receber Jesus serão condenados ao castigo eterno. Todos os que tiverem crido em Jesus terão a vida eterna, serão ressuscitados no dia da segunda vinda de Cristo e viverão com o Rei dos Reis eternamente. A razão por que Deus redime o nosso espírito, abençoa a obra de nossas mãos e sara o nosso corpo deve-se ao desejo de permitirmos usufruir a expectativa de vida do reino de Deus. Portanto, não desanime por causa das adversidades que a vida lhe apresenta. Devemos manter a esperança no reino dos céus. Quem mantém o olhar no reino dos céus nunca submergirá no abismo da ansiedade e do fracasso. Ao contrário, sua vida se caracterizará por alegria e ações de graça, pois guardará em seu coração o desejo. O princípio número 3 é o princípio da semeadura e da colheita. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Mateus 13, 8. É interessante observar que certos desertos foram transformados em terra fértil, por haver um rio próximo, e agora se tornaram locais habitáveis por qualquer organismo vivo. Não é por acaso que a origem e a expansão das civilizações antigas tenham ocorrido em lugares com rios. Por exemplo, a China antiga teve início na bacia dos rios Mekong e Salween, a Índia nos rios Indo e Ganges, a civilização mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates, o Egito no Nilo. No espírito de cada pessoa que recebeu Jesus Cristo no coração, flui a água viva do rio de Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Em cada pessoa que creu em Deus correrão rios de águas vivas, e isso lhe permitirá usufruir a graça abundante. Contudo, há uma questão muito importante. Por mais que tenhamos terra fértil à nossa disposição, se não semearmos, tampouco colheremos. Se desejarmos experimentar o poder de Deus, devemos plantar sementes de fé. Um grande incêndio havia destruído praticamente toda a cidade de Chicago. Os jornalistas e repórteres haviam corrido para transmitir todo o acontecimento. Foi nesse instante crítico que um repórter se aproximou do famoso pregador D.L. Moody para entrevistá-lo, pois vira que no meio das chamas estava a igreja do pastor. Pastor Moody, o Senhor tem pregado durante toda a sua vida que Deus é onipotente
e que nada é impossível para ele. Minha pergunta é: por que Deus deixou que sua igreja fosse incendiada? Sorrindo, Moody respondeu: é que eu pedi a Deus uma igreja maior. E eis aqui a resposta dele. Do ponto de vista financeiro, era muito mais caro demolirmos todo o templo e fazermos outra construção. Agora só precisamos construir uma nova. Ao ouvir a resposta, os repórteres ficaram sem palavras. Moody estava de pijama, pois o incêndio havia acontecido durante a madrugada. O repórter, impaciente, animou-se a perguntar: pastor, então quer dizer que o senhor tem dinheiro suficiente para construir um novo templo? Moody respondeu mostrando-lhe sua Bíblia. Eu saí sem cheque e sem dinheiro nos bolsos, mas tenho nas mãos a melhor caixa forte, aquela que nunca fica sem recursos. Não se preocupem, vocês poderão ver uma igreja ainda maior e mais bonita, que será construída em pouco tempo. Logo depois do incidente, Moody cruzou o Oceano Atlântico para realizar grandes cruzadas evangelísticas na Inglaterra, que produziram um terremoto espiritual naquela nação. Ao retornar a seu país, ficou surpreso, pois inúmeras pessoas que tinham participado de suas conferências haviam ofertado com o propósito de construir um novo templo. Graças a essas ofertas, ele conseguiu uma igreja muito maior e muito mais bonita que a anterior. Não se esqueça, lembre-se das palavras do Senhor que poderiam passar os céus e a terra, mas jamais passará a palavra. Chegará um dia em que o homem, a fama, a teologia e as denominações deixarão de existir, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre, não mudará. Existem nas Escrituras 32.500 promessas e todas são para você. Não existe nenhum privilégio. Todos têm direito a receber a bênção dessas promessas. Certo dia, enquanto eu ministrava na Europa, um grupo de pessoas se aproximou de mim e disse: Dr. Cho, cremos que o Senhor opera milagres, que Deus ungiu de uma maneira muito especial. Lamento dizer que vocês não têm razão. Os 66 livros da Bíblia não foram dados somente a mim, mas a todos. Portanto, somente quem creu e praticou a palavra, sem duvidar, contará com o poder para ver como os milagres acompanham sua vida. Muitos cristãos hoje não têm a experiência do milagre porque não praticam a palavra. Assim, o problema não está na palavra, mas no coração do homem. A diferença do fruto está na condição da terra, que é o coração do homem. Em Mateus, no capítulo 13, o Senhor Jesus relata a parábola do semeador. Lembre que a terra, o lugar, é o coração do homem. O Senhor nos fala do caminho, do terreno pedregoso, dos espinhos e da boa terra e os comparou. Não se encontrou nenhum fruto nos 3 primeiros casos. Só a semente semeada em terra boa produziu a 100 por 1. Será o caso de dizer que nos 3 primeiros casos não existe nenhum tipo de esperança? Não. A questão está em lavrá-la e trabalhá-la para que se converta em terra fértil. Agora, a semente que caiu à beira do caminho. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Mateus 13, 4. Nenhuma ave poderá comer uma semente que tenha caído em terra boa, pois ela cobrirá a semente, que não será vista. Mas a semente que tenha caído à beira do caminho será facilmente vista, e virão as aves e a comerão. Essa parte da parábola refere às pessoas que já têm certo conhecimento da palavra de Deus, entretanto, não prestam atenção à semente da palavra por causa dos seus interesses e valores seculares. Nenhum cristão que tenha prioridades desorganizadas poderá dar bom fruto. Se ele ama o dinheiro, o trabalho, o esporte ou qualquer coisa mais do que a Deus, sua vida estará fora de foco, estará fora do caminho e nenhuma semente ali caída dará fruto. Não obstante, há esperança para esse tipo de pessoa, já que pode lavrar a terra profundamente e transformá-la. A boa terra não é produto do acaso, mas de um grande esforço e trabalho. Então, como podemos cavar profundamente e transformá-la em terra fértil e agradável? É preciso semear a palavra de Deus. O que significa isso? Significa compreender a palavra.
Há cristãos que escutam uma grande quantidade dos melhores sermões e fazem os melhores cursos de discipulado. Entretanto, se a palavra não foi compreendida e posta em prática, de nada serve escutar os sermões e estudar. É fundamental que compreendamos a palavra. Certo dia, fui convidado para pregar numa igreja num bairro afastado da cidade. Como costumo fazer, empenhei todo o meu esforço para pregar o melhor sermão. Mesmo assim, senti uma grande frieza espiritual. De repente parei de pregar e, acenando para uma mulher idosa, perguntei-lhe: Irmã, a senhora crê em Jesus? Sim, pastor, sem dúvida. Ela retrucou com tanta segurança que sua resposta me deixou sem palavras por um momento. Mas insisti: a senhora está segura de que viverá no reino de Deus eternamente? Ah, não sei. Como vou saber? Sua resposta chamou muito a minha atenção. É alarmante saber que muitos cristãos que confessam haver aceitado a Jesus não têm a segurança da vida eterna e do reino dos céus. Não importa quantos anos tenham de igreja, o primordial é que se realmente a semente da salvação foi plantada no fundo do seu coração. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Saber a palavra não é suficiente. É preciso compreendê-la e crer nela. Esse é o processo de plantar a semente da salvação. A lei da natureza nos ensina que o que é semeado será colhido no momento oportuno. Portanto, se temos semeado a semente da salvação, devemos crer que colheremos o fruto da salvação. Se semeamos a semente da saúde em oração, colheremos o fruto da saúde. Para semear a semente é necessário primeiro meditar na palavra e, em segundo lugar, uma vida de louvor e adoração. Em terceiro lugar, é também muito importante o estudo da palavra de Deus. Por meio de todo um processo na vida cristã, a pessoa conseguirá compreender a palavra e, dessa forma, colherá bom fruto da semente que plantou. É preciso obedecer à palavra. Uma vez compreendida a palavra, é importante dar o segundo passo, que consiste em obedecer a ela. A fé virá unicamente pelo canal da obediência. Por essa razão, a Bíblia diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2,26. Você sofre de alguma enfermidade? Medite na palavra que diz: por suas pisaduras fomos curados. Aceite o fato de que Jesus sofreu para que você receba saúde. Obedeça a palavra, pense e trabalhe como uma pessoa sã. Se você o fizer, Deus fará resplandecer saúde e sarará sua enfermidade. Lamentavelmente, meus irmãos, há muita gente que afirma: abençoa-me primeiro e obedecerei ao Senhor. Sara-me primeiro e seguirei o Senhor. Isso é como colocar uma locomotiva atrás dos vagões. A obediência precede a fé. A Bíblia nos ensina: a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Portanto, não demore muito para obedecer à palavra de Deus, à medida que o Espírito Santo a revele a você. Esse é um método para fazer crescer o fruto da semente da palavra de Deus. Agora é preciso esperar com fé. A fé não deve ser confundida com emoção, pois ela está baseada na palavra de Deus. Por isso, ainda que nossos olhos não vejam, nossas mãos não toquem, nem nossos ouvidos ouçam coisa alguma, devemos nos firmar na palavra de Deus. De nada serve clamar: sim, eu creio, se nossa fé não está baseada na palavra. Pedro conseguiu andar sobre as águas porque creu na palavra de Jesus e dependeu somente dela, mas ao ver as ondas começou a se afogar. Se você compreendeu e obedeceu a palavra, creia que será feito e não tenha dúvida em seu coração. Será que isso é certo? Você nunca deve dar espaço ao temor e à dúvida. A respeito disso, tenho um caso interessante para contar. Quando menino, meu sonho era ser fazendeiro, e por impulso, um dia plantei uma batata no quintal de minha casa. Colocava água todos os dias para que crescesse rapidamente. Em minha ansiedade, passado alguns dias, cavei a terra para ver quanto havia crescido, mas para minha desilusão, não vi fruto nenhum. A questão era esperar até o outono, o tempo da colheita. Mas eu não era paciente o suficiente para esperar tanto tempo, pois naquela idade, esperar alguns dias parecia uma eternidade.
A paciência é algo fundamental, não somente para os agricultores, como também para os cristãos. Devemos esperar com paciência e pela fé, até que a promessa seja cumprida. Nossos dias não serão somente de felicidade. Haverá momentos de tristeza e dor, mas lembre-se, para que a colheita seja boa e frutífera, deve haver dias de sol, de vento e de chuva. A vida cristã também é assim, nem sempre vai tudo bem para nós. Há dias de tempestade em que surgem problemas no trabalho e na família ou individuais ao sofrer alguma enfermidade. O importante é não vacilar diante de uma situação adversa, mas firmar-se ainda mais na rocha da palavra de Deus. Se tivermos compreendido e obedecido à palavra de Deus, devemos saber esperar o cumprimento da promessa. Ao ouvir uma fé como essa, Deus operará o milagre. É preciso confessar com a boca. Enquanto esperamos o fruto da palavra, é fundamental confessar com a boca pela fé. Temos de imitar Deus, que chama as coisas que não existem como se já existissem. A confissão da palavra é o broche de ouro que nos fará ver o fruto da promessa. Fui salvo, sou abençoado, estou são, meu Deus, pois suprirá tudo. Você não deve confessar segundo o seu estado de espírito. Confesse mesmo nos momentos mais caóticos e difíceis da sua vida e não deixe de confessar e crer que a promessa se cumprirá. Deus agirá e fará um milagre ao ouvir as confissões que saem de nossa boca. Agora, a semente que caiu no solo pedregoso, depois de semear, Deus sempre prova se a terra, uma pessoa, pode ou não dar fruto. O cristão que não tem raízes profundas é tentado a abandonar a semente da palavra e logo olhar para o que é mundano. Jesus diz que uma pessoa assim, sem caráter, é como uma semente que caiu em solo pedregoso. O que é um solo pedregoso? À primeira vista, só se vê terra. O problema é que nenhuma semente sobreviverá por muito tempo, mas morrerá, pois não poderá lançar raízes. No entanto, se tão logo conseguirmos remover as pedras, essa terra se converterá em terra melhor e ainda mais fértil. Por mais que o coração do homem seja tão duro como uma rocha, o amor de Deus pode remover qualquer pedra e amolecê-la até que se converta em terra boa. Agora, a semente que caiu entre os espinhos. Houve sementes que caíram entre espinhos, mas os espinhos cresceram e a sufocaram. Certo dia, enquanto eu dirigia uma conferência na Alemanha, aproximou-se de mim um jovem completamente bêbado e disse: "Impue sua mão sobre mim para que receba cura." Eu só pude dizer: "Sou um pregador, não um mágico, para fazer desaparecer sua enfermidade." Notei que o desejo do coração dele não era conhecer ou crer em Deus, mas só receber a cura para o seu corpo. Deus nunca opera um milagre num coração cheio de mesquinharia como aquele. O coração de espinhos é uma referência à palavra que não pode dar frutos por causa da avareza e dos desejos mundanos. A semente que caiu entre os espinhos não dará frutos, pois os espinhos a sufocarão. No entanto, se tão somente conseguirmos remover os espinhos, essa terra também pode se converter em uma terra melhor, apta para dar frutos bons e abundantes. Em que condição está o seu coração? É a minha pergunta para vocês. Em alguma das terras mencionadas? Se for assim, não desanime, pois há possibilidade de se converter em uma terra boa. O coração que se exalta poderá ser perfurado pela espada da palavra, e o que estava frio pode ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, não desanimem. Seus corações podem se converter em terra melhor. Plante a palavra no seu coração, de Gênesis a Apocalipse. Converta-se em praticante da palavra e você se surpreenderá ao ver os frutos da bênção que Deus mesmo fará crescer na vida de cada um. O quarto princípio é o princípio de dar e receber. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6,38. A razão de muitos cristãos terem falta de alegria e motivação deve-se à escassez da vitalidade com relação à fé. Meus irmãos e irmãs, por que há tantos cristãos que precisam de vitalidade?
Respondo à minha própria pergunta dizendo que isso se deve ao fato de os cristãos estarem acostumados a receber, não a dar. A plenitude e a unção da graça do Espírito Santo são dadas às pessoas que sabem beneficiar os outros. Nosso coração se enche da alegria do Espírito Santo à medida que pomos em ação esse princípio espiritual e nos convertemos em canais de bênção para os outros. O segredo da bênção de Deus está em dar. O Espírito Santo nos guiará para agirmos e abrirá nosso coração. Nele entrarão o amor, a graça e a bênção de Deus. Eu pergunto para vocês nessa noite, alguma vez você já reparou no Mar da Galileia e no Mar Morto? As águas do Mar da Galileia se dirigem para o Mar Morto. Nunca param, fluem sempre, o que faz com que seus componentes nunca se deteriorem. Comparado às águas do Mar Morto, que são estanques, vemos que os componentes de suas águas se decompõem, o que torna impossível qualquer tipo de vida. Qual é o princípio, meus irmãos? É o dar. Você quer bênção? Então dê. Há muitas pessoas que esperam uma demonstração, uma manifestação de carinho, de amor, de bondade. Devemos aprender a expressar nosso amor para com elas. Não se feche em si mesmo, porque a bênção de Deus nunca é dada a pessoas com esse tipo de personalidade. Deus opera por meio do princípio de dar e receber. Se expressarmos nossa bondade e dermos, Deus nos abençoará a 100, 60 e 30 por 1. Medida boa, calcada e transbordante. O reconhecido rei do aço, Andrew Carnegie, disse certa vez: "A razão por que gerencio esta fábrica é meu desejo que cada empregado tenha sua própria conta poupança e viva com esperança." A filosofia desse homem não era só ganhar dinheiro para si, mas para todos os empregados de sua empresa. Como consequência, os empregados fizeram dela uma empresa mundialmente conhecida. Muitos pastores estrangeiros têm me perguntado qual é o segredo do crescimento da igreja. A pergunta tem sido sempre a mesma. O que tenho de fazer para que a minha igreja cresça? Eles perguntam. Minha resposta é muito simples. Certifique-se de que cada membro da sua igreja está sendo abençoado e bem-sucedido, pois são eles que trarão bênção e sucesso para a igreja. O segredo para ter uma família sã também está nesse princípio. Você deve tomar a iniciativa de expressar amor e interesse por todos os membros de sua família. O problema de muitas famílias hoje, meus irmãos e irmãs, é que ninguém toma a iniciativa, interessam-se somente em receber. O princípio do mundo diz, melhor é receber do que dar. Mas o princípio espiritual do reino afirma, independentemente de o que você tem, dê e reparta com os outros. Deus explica claramente que primeiramente devemos dar, para dessa forma recebermos a bênção de Deus. A palavra de Deus é clara, dê e lhe será dado. O princípio número 5, o princípio da ordem durante a petição. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Comece a orar não somente por suas necessidades, como também pela manifestação do reino de Deus aqui nessa terra. É primordial que os cristãos saibam ordenar corretamente suas prioridades. Sem dúvida, a maior delas deve ser Deus e amar aos outros como a nós mesmos. Lamentavelmente, meus irmãos, vejo muitas pessoas que inclinam a balança por um lado apenas. Amam a Deus, mas não amam o seu próximo. Muitos problemas sociais hoje são produto do egoísmo. Egoístas vivem de orgulho próprio, arrogância e injustiça. Isso traz muito prejuízo e faz com que muitos de seus próximos sofram. A relação com Deus é importante. No entanto, a relação com o próximo é de suma importância. Não amar ao próximo, mas amar a si mesmo não é aceitável na presença de Deus. Uma vida espiritual saudável e ideal mantém o equilíbrio vertical, amar a Deus, e horizontal, amar ao próximo. Amar a Deus e ao próximo. As prioridades devem ser ordenadas sobre essa base. E uma vez fundamentadas nisso, deve-se orar, pedir e praticar.
Todo aquele que falhar em distinguir as prioridades maiores e menores encontrará o fracasso. Todo jovem que não tenha se esforçado vai se arrepender em sua velhice. Então, como organizar e reordenar nossas prioridades? Jesus explica com muita clareza no texto que acabei de nos falar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nós devemos buscar o reino de Deus. Devemos buscar primeiramente o reino de Deus. Isso implica buscar o reino de Deus por meio da cruz. O exército desse reino é composto por almas salvas de seus pecados pelo sangue de Jesus. Nenhum cristão participante desse grande exército guarda sua esperança e seu propósito aqui na terra, mas no reino de Deus, que permanece para sempre. Para o cristão, a vida terrena é apenas uma viagem em direção ao reino, o que implica manter um alto grau de fé. Depois de Adão, o reino de Deus começou a ser proclamado com a vinda de Jesus Cristo a este mundo, que estava submerso no pecado, na injustiça, na maldição, na enfermidade, na pobreza, na morte e outras coisas mais. Jesus, por meio de sua vida, revelou que as características do reino de Deus eram o perdão dos pecados, a plenitude do Espírito Santo, a bênção de Abraão, a saúde, a abundância, a riqueza e a vida eterna. Então devemos orar para que essas mesmas características não somente transbordem em nosso ser, como também na vida de nossos semelhantes. Devemos também buscar a justiça de Deus. Nosso dever não consiste somente em buscar o reino de Deus, mas também em fazer todo o possível para que sua justiça seja manifestada no mundo. Os cristãos devem fazer fluir a justiça de Deus em suas próprias vidas. Deus se agrada do justo. É importante também nos ocuparmos da justiça no campo social. Jesus esteve com pecadores, pobres e doentes. Converteu-se em seu amigo e salvador. Jesus trouxe justiça à sociedade. Nós, que nos identificamos como discípulos de Jesus, devemos imitá-lo, esforçando-nos na justiça social. Outra coisa importante é a justiça no âmbito nacional, que não deve estar fora do interesse dos cristãos. É lamentável saber que na Coreia temos injustiça continuamente presente. É triste que o Evangelho não tenha conseguido mudar as estruturas da sociedade coreana ainda. As estatísticas indicam que 25% da população coreana confessa ser cristã. Contudo, não se vêem vestígios de justiça em nossa nação, apesar de mais de 10 milhões de cristãos. Isso deveria ter provocado mudanças, todavia nada acontece. O que significa tudo isso? Significa que nós, os cristãos, temos falhado nessa missão, que consiste em realizar a justiça de Deus aqui na terra. Onde não há justiça, proliferam a aridez e a hipocrisia. Portanto, os cristãos devem avançar em oração e serem persistentes para que a justiça flua no âmbito pessoal, social e nacional. O cristão é quem mantém uma dupla relação com Deus e com o próximo, a sociedade. O fato de permanecer circunscrito às paredes do templo, orando e jejuando, sem se interessar pelo sofrimento e pela injustiça social, é sinal de decadência espiritual da igreja. Jesus explicou que, se buscarmos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Se neste momento a justiça divina proliferasse nos âmbitos financeiros, governamental e social, a distribuição correta das riquezas acabaria por completo com a pobreza, o suborno, a injustiça, o pecado, a violência, os roubos e outras coisas mais. Então, consequentemente, comece a orar não somente por suas necessidades, como também pela manifestação do reino de Deus aqui nessa terra. Essa é a ordem correta que você deve manter para que os problemas casuais desapareçam.
Se você é um desses cristãos que tem o costume de orar somente por suas necessidades e não buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é muito provável que sua vida cristã esteja à deriva e precise de um rumo estável. O agricultor faz todo o possível para conseguir uma colheita bem-sucedida. Mesmo assim, a falta de chuva e sol pode prejudicar seriamente sua colheita. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Quero dizer que é Deus que tem de abençoar, para que o homem seja abençoado. Se Deus não abençoar, todo o esforço do homem será vão. A bênção de Deus é derramada sobre as pessoas que buscam primeiramente o reino dos céus. E o princípio e último, o princípio número 6, é o princípio da massa. O princípio da massa é um princípio da mesma natureza. As aves relacionam-se entre si, patos com patos, e formam grupos. Esse princípio também se aplica à área espiritual. Pessoas negativas relacionam-se com pessoas negativas. As positivas sentem-se mais à vontade com gente que tem a mesma percepção. Pessoas criativas querem estar ao lado de quem ama a criatividade, cada um segundo a sua espécie. O evangelista Marcos, no capítulo 5, narra como a filha de Jairo foi curada dramaticamente por Jesus. Certo dia, enquanto Jesus pregava a uma grande multidão à beira do mar, veio a seu encontro um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, pedindo-lhe que curasse sua filha, que estava gravemente enferma. Enquanto se dirigiam para a casa onde estava a menina doente, chegaram alguns servos da casa e disseram: "Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre." Contudo, Jesus encorajou Jairo, dizendo: "Não tenha medo, tão somente creia." E seguiu seu caminho. Como era de esperar, havia um grande alvoroço na casa por causa da morte da menina. Ao notar isso, Jesus disse: "Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme." Em Marcos 5:39. Ao ouvir essas palavras, as pessoas começaram a rir de Jesus. Ele, porém, mandou que todos saíssem, com exceção de alguns íntimos. Entrou onde estava a menina e realizou o milagre. Podemos notar aqui que Jesus usou o princípio da massa para curar a menina. O Senhor deixou junto de si apenas os que tinham fé. Nossa vida depende de pessoas com as quais nos relacionamos e mantemos comunhão permanente. Se você se reúne e tem comunhão com pessoas de fé, você se converterá numa pessoa de fé. Se sua comunhão é com gente positiva, você será alguém positivo. Esse princípio aplica-se também com a relação à bênção de Deus. Se deseja receber a bênção de Deus, você deve ter comunhão com gente abençoada. O poder de Deus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos dos séculos. A luz de Deus, porém, não se manifesta a pessoas incrédulas, somente a homens e mulheres de fé. Jesus não realizou milagres em Nazaré, sua própria terra. Mas por quê? A Bíblia tem a seguinte explicação: ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Jesus nunca faz milagres diante das pessoas que não creem em seu poder. Meus irmãos e irmãs, observem ao redor de vocês. Quem está rodeando vocês? Há muita gente negativa, pessimista, que vive se queixando de tudo e critica todos? Digo isso porque num lugar assim é muito difícil fluírem a graça e os milagres do Senhor. Entretanto, se você está rodeado de pessoas de fé, então pode ficar tranquilo, porque o milagre será seu. A bênção de Deus é dada às pessoas que guardam uma fé positiva e criativa no coração. Portanto, se você deseja receber a bênção de Deus, certifique-se de pessoas positivas, que têm fé, que conservam a esperança. Glória a Deus! Que Deus abençoe a sua vida, você que ouviu essa palavra. E talvez você chegou aqui pela primeira vez. Convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que é postado aqui nesse canal. Tá bom? Que Deus continue te abençoando cada vez mais, em o nome de Jesus. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais ama. E nos vemos nos próximos